O Ministério de Minas e Energia publicou na última quinta-feira as diretrizes para o leilão inédito de armazenamento de energia em baterias. É um leilão há muito tempo esperado. Para discutir e repercutir esse assunto, a gente conversa agora com a colunista da CNN Infra, Joísa Dutra. Joísa, muito boa tarde. Era muito esperado este leilão, as baterias para armazenar a energia abundante do sol e do vento. Será que agora sai? Boa tarde. Tudo bem, Fernando? Como vai? Esperamos que sim. Estava vendo a reportagem anterior falando desse futuro em transformação, onde nós estamos falando de sistemas de energia, sistemas de comunicação e sustentabilidade. As baterias fazem parte desse futuro que urge já no presente. Esse leilão, ele é encarado como sendo essencial, Joísa, para tentar minimizar o grande problema do nosso setor elétrico hoje, do sistema elétrico nacional, que é o tal do curtailment. Será possível, com o que se sabe até agora, reduzir esse problema, acabar com o problema? Qual é a dimensão desse leilão de baterias diante do problema que temos com a energia renovável hoje no Brasil? Felizmente, a gente está avançando na nossa compreensão de que a solução dos nossos problemas não passa apenas pelo avanço, por exemplo, das fontes como solar e eólica, que são muito bem-vindas. O desafio é como integrar essas fontes e o armazenamento, as baterias, são componentes essenciais dessa integração. Nós temos tido sinais de estresse, tivemos inclusive um comunicado do Operador Nacional do Sistema, agora no último final de semana, falando do desafio de operar esse sistema. Em momentos como esse que a gente vive agora, a gente tem temperaturas não tão elevadas, nós vamos ter jogos de Copa do Mundo e tudo mais, isso afeta o perfil da demanda do sistema, o perfil da carga também, e isso traz desafios para melhor integrar, ou seja, acomodar a variabilidade dessas fontes, alguns elementos de variabilidade imprevistos e outros previstos, por exemplo, o final do dia em que o sol se põe, o armazenamento entra aqui como uma peça-chave. O governo traz essa boa notícia, é muito aguardada, tinha anunciado que ainda nesse ano pretendia fazer esse leilão. Algumas pessoas até duvidavam, alguns agentes achavam que não seria possível, mas como você reportou, no final da semana passada tivemos aí o edital, enfim, essa portaria, falando da realização de 2 leilões, um no dia 2 de dezembro e o outro no dia 4 de dezembro. Bem-vindo, sim, ponto de atenção A. Pontos de atenção são esses e qual parece ser a atratividade dessa operação para quem tem tecnologia de baterias hoje? Bom, eu vou falar nossas análises aqui, ou minhas análises aqui mais preliminares, eu identifico, assim, 4 pontos de atenção, tentar aqui ser bastante sintético. O primeiro deles é que o governo está fazendo 2 leilões em sequência. Um no dia 2 para a contratação em que há requisitos de conteúdo nacional, uma política de favorecimento à indústria doméstica, e 2 dias depois, no dia 4 de dezembro, uma competição geral. Uma alternativa, ao invés desse leilão sequencial, em que a gente não tem a oportunidade de entender, de saber antecipadamente o que é a demanda por um produto, dia 2 de dezembro, conteúdo nacional versus o que vem depois, por exemplo, fazer um leilão simultâneo. E se a preocupação é garantir condições de competitividade para a indústria doméstica, que eventualmente, diante de um mercado mais limitado, encontra preços de insumos mais elevados, a gente poderia fazer, sim, um leilão simultâneo, 2 produtos, estabelecendo margens de preferência. Ou seja, competidores que atendam a essa política, a esses critérios de conteúdo nacional que vão ser monitorados, implementados pelo BNDES, eles poderiam ter uma vantagem diante de um mesmo lance. Ou seja, o lance deles para um mesmo valor seria mais competitivo. A nossa legislação, ela já estabelece esse tipo de possibilidade. Daria mais transparência e talvez evitasse um dos grandes problemas que assistimos hoje com relação ao leilão passado. Fomos surpreendidos depois por um volume muito grande e que deixou da gente muito preocupados, muito críticos e recorrendo, inclusive, à judicialização. Essa característica ou essa condição do incentivo a
peças e partes nacionais, Joísa, pode eventualmente afastar grandes grupos que lideram esse mercado globalmente, como é o caso da Tesla ou da BYD? Claro que isso é uma restrição, diminui a competitividade, sim, mas a gente gostaria que esses competidores internacionais estivessem aqui participando e pressionando, sim. Por isso que um leilão simultâneo teria essa vantagem do ponto de vista de descoberta de preço. Agora, eu queria tocar num outro ponto relacionado a esse que você traz, que é uma política de conteúdo nacional, que faz parte, por exemplo, das políticas industriais, dessa transição energética, dessa economia que a gente vive. Ela não se sustenta apenas num leilão de baterias, ela precisa pensar. Você trouxe grandes competidores internacionais, ela precisa pensar nas cadeias de suprimento como um todo. E nós precisamos lembrar que o armazenamento, que as baterias fazem parte de um novo contexto, onde importam minerais críticos e materiais. Então, a gente precisa garantir acesso a esses componentes das cadeias de suprimento. E, para isso, nós precisamos, por exemplo, avançar o nosso marco da mineração, o nosso marco dos minerais críticos. Se uma coisa andar descolada da outra, nós corremos o risco, eventualmente, ou não sermos tão bem-sucedidos, ou simplesmente acabarmos empurrando custos mais elevados para o consumidor, sem necessariamente criar aqui essa indústria que nós gostaríamos de ver desenvolvida. E, Joísa, para explicar para a nossa audiência em termos técnicos, essa infraestrutura de baterias, ela precisa fisicamente estar alocada onde, idealmente? Ela precisa estar próxima, por exemplo, das fazendas de painéis solares, dos motores ali, dos geradores eólicos? Onde ficaria fisicamente, pelo menos em termos técnicos, onde é o melhor lugar para otimizar a utilização dessa infraestrutura? Nós estamos falando aqui de recursos, de equipamentos que vão ser, nesse momento, contratados para dar apoio à operação do sistema, ao operador nacional do sistema. Então, é claro que a localização vai ser decidida aqui nesse processo de habilitação técnica e ela vai ser, esperamos que a gente tenha incentivos para a localização onde o sistema precisa para prestar esse serviço de flexibilidade, como a gente chama, e para mitigar esse risco que você apontou tão bem, que é o risco de curtailment. Mas eu queria colocar um outro ponto fundamental aqui, que eu acho que está passando desapercebido por muita gente. Esse leilão aqui, ele é o primeiro para essa nova e tão esperada e tão bem-vinda tecnologia, mas ele traz uma inovação quando nós comparamos, quando nós avaliamos a experiência de mercados mais desenvolvidos de energia. Ele está atribuindo responsabilidades com relação ao risco de mercado, não para o investidor. Então, diz aqui o edital que essa energia que vai ser utilizada no carregamento e na injeção vai ser liquidada ao que a gente chama desses preços de liquidação de diferença, preços de mercado de curto prazo. Qual é a consequência disso? O investidor não vai se apropriar desses ganhos, dessa arbitragem de energia, porque o armazenamento tem sentido quando a gente carrega, quando a energia é barata, e injeta quando a energia é cara. Então, existe uma margem. E essa margem é um elemento fundamental da viabilização desse investimento, dos retornos e tudo mais. O modelo particular que está desenhado nesse leilão está dizendo que esses retornos, né, os retornos dessas operações, vão ser destinados a uma conta, que é a conta de potência para a reserva de capacidade. Ou seja, nós não estamos atribuindo ao empreendedor os ganhos da negociação dessa energia utilizada no carregamento e na injeção. Isso, o que significa? Significa que, de um lado, o governo poderia perceber que está se apropriando desses ganhos, mas, de outro lado, é muito razoável acreditar que esses investidores no mercado são muito hábeis para fazerem boas arbitragens. E se eles tivessem, sim, a possibilidade de se apropriar do ganho dessas arbitragens, talvez exigissem menos de receita para poder fazer esses investimentos. Então, o governo acredita que com esse modelo beneficia o consumidor. Talvez não.
talvez esse resultado não seja necessariamente aquele mais adequado para o momento que a gente vive. Por quê? Porque nós caminhamos para um momento de abertura, em que a gente quer fortalecimento dos mercados, queremos mais fortalecimento com a participação dos agentes. E aqui a gente tira um agente super importante, o investidor em bateria, a gente tira dessa dinâmica de mercado. O governo tem a oportunidade de repensar, vale a pena repensar, porque esse modelo de negócios, ele tem singularidade, e tudo bem se ele entra aqui para a inauguração, para os incentivos iniciais, para que essa tecnologia decole, mas a gente não gostaria de criar aquilo que a gente chama de lock-ins. O Brasil, muito bom em atrair novas tecnologias, garantindo contratos de longo prazo. Mas os agentes, me perdoem, ficam viciados nesse tipo de benefício e, ao longo do tempo, as tecnologias barateiam, caso do armazenamento, que teve redução de custo de 90% nos últimos 10 anos, e o consumidor não acaba vendo esse benefício lá na ponta. Ou seja, Joísa, muito rapidamente, essa característica que você nos traz indica que, ao contrário do que pedem especialistas de toda a natureza, que o Brasil deveria reduzir a quantidade de condições específicas, de benefícios a determinados grupos, sejam eles de geradores, de transmissores, de consumidores, na verdade, a gente está ampliando esse tipo de benefício, tornando a distorção potencialmente ainda maior. A gente está neutralizando esse risco aqui. Na prática, nós estamos neutralizando esse risco, mas o investidor privado, ele gosta de risco, com previsibilidade. Isso é uma forma de obter retornos. Muito bem. Quanto o risco é, de fato, uma proxy do retorno. E quando não tem risco, aí não tem retorno. E se for um mercado tão regulado assim, não me parece que atraia o capital privado. A gente conversou com Joísa Dutra, colunista de infra aqui do setor. A gente volta a conversar sobre este assunto, certamente, Joísa, porque me parece importantíssimo que a gente possa discutir falhas, eventuais buracos aí nesse modelo, já que ele ainda não está sendo colocado na prática. O papel da imprensa, o papel dos especialistas discutir isso, e por isso o Money está aqui contando com você. Joísa, obrigado pela conversa, boa tarde. Obrigada, Fernando. O governo dá um salto enorme, é uma boa notícia. Vamos usar essa oportunidade, como você falou, para promover aperfeiçoamentos. Agora, não depois. Exatamente. Joísa, obrigado. Boa tarde.